Olá, meus alunos. Então, hoje seguiremos com o nosso conteúdo e hoje nós partiremos, do capítulo seguinte do que nós vimos na última aula. Na última aula nós terminamos falando sobre a questão da retroatividade da lei. Começaremos, então, a nossa aula de hoje falando sobre a questão de conflito de leis no espaço e falando bastante sobre essa questão de território no qual esse conceito é vinculado. Então, nós já vimos que a questão de conflito no tempo é justamente quando tem duas leis que regulam a mesma coisa no mesmo momento. E a partir daí, esse conflito entre a lei que vai prevalecer tem uma interpretação através de princípios e bases interpretativas que resolvem esse conflito. Aqui nós falamos da questão espacial, a questão de território. E a lei, ela teve que se moldar de uma maneira muito melhor através do tempo, justamente para permitir a mobilidade humana. Porque enquanto nas sociedades mais simples, mais restritas, quando o homem não circulava tanto, se poderia ter leis bem particulares, de maneira muito vinculada àquele local, porque os homens não circulavam da maneira que nós circulamos hoje. Hoje, no mundo mais moderno, nós temos leis básicas do homem, que permeia principalmente os blocos de constitucionalidade, os países que se colocam como democráticos. Então, mesmo nessa mobilidade, as leis básicas tendem a ter uma certa semelhança. Mas, mesmo assim, os detalhes que as diferenciam são determinadas pelo território. Então, nós estamos vinculados às leis do território aonde nos encontramos. E aí, falamos sobre questões de leis através do espaço, da questão espacial, de que espaço eu ocupo dentro do mundo. Então, a lei ela é vinculada ao território e elas produzem efeitos vinculados ao território também. Então, esse princípio da territorialidade é muito interessante, porque nós percebemos o seguinte: um assunto que se fala bastante é a questão da imigração, nos filmes, e tem todo um debate, também muita questão de senso comum errônea, sobre a questão dos mexicanos e da América do Norte. Então, eles têm uma fronteira, apesar dessa fronteira ficar em terras que o próprio Estados Unidos invadiu, tanto é que as cidades de, por exemplo, Nevada, São Luís, esses nomes espanhóis de cidades americanas eram cidades mexicanas. Então, mas além desse pequeno detalhe, imagine a situação de um mexicano, ele quer entrar nos Estados Unidos. Ele, enquanto ele estiver até o limite territorial do México, ele não cometeu absolutamente nenhum delito. No momento que ele, sem os devidos papéis e sem os devidos procedimentos, ele ultrapassa aquela linha imaginária que o homem inventou, ele comete um delito de estar ilegalmente dentro de outro país, certo? Então, ele só configura a irregularidade a partir do momento que um território é ocupado. Daí, o paradoxo de que esse imigrante legal, no caso que nós estamos falando aqui do mexicano, ele não pode ser preso no México por imigração ilegal. Porque no México ele não cometeu nenhum crime, ele dentro do país dele, ele tem os papéis dele, ele tem a sua nacionalidade, então ele não cometeu crime dentro do México. Ele só cometeu um crime dentro do país no qual ele não tinha permissão para entrar. Então aqui vemos um exemplo muito claro da questão territorial vinculada ao delito. Então tem questões legais, a lei ela se aplica vinculada ao território. E esse é um exemplo muito bom para que a gente possa observar. E para resolver esses problemas, eu já toquei de maneira superficial sobre isso, nós vamos falar também sobre a hermenêutica, hermenêutica jurídica. E é um assunto interessantíssimo. E o que seria a hermenêutica? A
A hermenêutica, ela é uma técnica de interpretação. A hermenêutica jurídica, ela é uma técnica de interpretação jurídica. Então, ela é vinculada à nossa ciência e é uma maneira de interpretar para se chegar de um ponto, que é sempre a justiça, certo? Então, começaremos também a falar sobre o conceito, a importância dessa hermenêutica jurídica e de como vocês vão perceber ela o tempo inteiro. Vocês já são hermeneutas, vocês já interpretam, vocês já percebem as questões do direito e à medida que vocês forem estudando, vocês vão melhorar e aperfeiçoar a maneira de enxergar o direito e a aplicabilidade dessa técnica interpretativa. Quanto melhor for o domínio da técnica interpretativa, melhor serão as decisões, os casos serão mais fáceis e as respostas serão mais justas. Então, a palavra hermenêutica, ela vem, né, do grego, então ela vem tem toda uma ideia do Hermes, né, que era da mitologia grega, era aquele deus que trazia a palavra do Olimpo, né, e ele fazia uma tradução da palavra dos deuses para a palavra dos homens. Então, vem essa ideia de esclarecer uma palavra para os mundanos, né? Então, é quase como aquele conceito de profanação, né? Que profanar é trazer algo do divino para o homem, né? Esse é o conceito clássico de profanar. Então, não tem aquela questão pejorativa que se usa bastante. Mas a hermenêutica vem daí, né? Do deus Hermes, né? E aí, essa técnica interpretativa, ela é justamente uma maneira de saber por onde eu começo e aonde eu quero chegar. E eu tenho alguma liberdade interpretativa para que nesse caminho eu possa usar de todos os artifícios que a nossa ciência dá para fazer uma interpretação jurídica segura, certo? Então, no mundo jurídico nós temos um ponto de partida, né? Que são os princípios, né? Por isso que tem esse nome, o princípio é o início, né? A fonte interpretativa. Então, na hora de interpretar o direito, e isso eu falo desde a primeira aula, não existe uma questão opinativa. Nós partimos da base principiológica do Estado Democrático de Direito definido constitucionalmente, com todos aqueles valores estipulados lá. E a partir dali, à medida que a sociedade vai exigindo novas respostas e novas interpretações, eu também tenho um limite interpretativo. Porque eu preciso respeitar essas normas, preciso respeitar esses dizeres valorativos, né, e programáticos para que eu chegue na justiça mais justa. Então, eu preciso lidar com uma questão, né, prática para que essa interpretação configure questões reais na vida das pessoas, não seja um direito platônico, onde ele seja muito bonito, mas ele não tenha uma aplicabilidade. Então, a hermenêutica estuda e sistematiza os critérios que podem ser aplicados nessa interpretação das regras jurídicas. Então, existem muitas maneiras de chegar até a justiça em si, mas nós temos várias escolas interpretativas e nós vamos falar sobre algumas delas, né? E vamos falar também da predominante, da que é a mais atual e mais apropriada, mas é bom entender de como essa técnica interpretativa veio através do tempo. Certo? Então, esse mensageiro legislador, acompanha lá no texto, tá, pessoal? Ele precisa analisar as questões legais, mas sempre vinculado às questões sociais. Porque, na verdade, o direito é uma ciência aplicada na coletividade. Ele parte da coletividade em direção ao individual. Ele nunca parte da exceção. Ele sempre parte da questão coletiva. Então, eu preciso ter noção, né, dos modelos de configurações sociais para que essa interpretação ela consiga dar conta dos desafios colocados à nossa frente. Então, essa interpretação ela precisa ser harmônica, ela precisa entrar em contato com toda a índole constitucional para que ela não entre em conflito com as bases que estão propostas anteriormente. Então, além dessas qualidades, nós precisamos também ter uma questão de uma curiosidade científica. Nós temos que estudar realmente, nos aprofundar e entender principalmente a proposta legal. Qual é a proposta do motivo legal a ser estudado? Eu preciso entender como se insere aquela lei dentro da sociedade, como ela
funciona como uma engrenagem social ali para entender a interpretação e saber o que eu vou tocar em algum momento, certo? Então é difícil se manter alguma questão muito antiga porque a sociedade ela se renova e traz novas propostas. Então, nós temos uma interpretação geral, a princípio, né? Então, a interpretação consiste na busca de um verdadeiro sentido, né? Das coisas. Para isso, então, o nosso caminho de pensamento, ele usa muitos recursos e analisa esse elemento usando a psicologia, a sociologia, a filosofia, todas as questões doutrinárias, né? E todas as questões históricas também. Então, esses conceitos eles vão se inserir na técnica interpretativa, sempre à luz da base do Estado Democrático de Direito. Então, essa mensagem ela precisa conter muitos limites e muitas funções. Por isso que quanto mais estudamos, né, mais críticos ficamos para entender o que contém dentro de uma lei. A lei é sempre um signo muito pequeno, o dizer dentro dela é gigante, né? E por isso que nós temos que estudar bastante. Então, toda lei é um dado cultural, ela é uma construção humana, e eu preciso saber como ela foi construída, a que ela serve, para que eu possa, né, entender. Então, é como um quadro, que se eu enxergar muito perto, eu não consigo entender e absorver a obra. Eu preciso ter uma certa distância para que eu consiga enxergar o quadro geral, né? Então, numa apreciação de uma obra de arte, eu preciso ter uma certa distância para que eu possa, né, enquadrar ela dentro de uma compreensão mais macro e perceber o seu significado. A primeira impressão, olhando de muito perto, ela sempre é ofuscante e não esclarecedora, né? Nas questões legais, funciona da mesma maneira. Então, a interpretação é um ato de inteligência, ela é um ato de sentir o que acontece ao meu entorno e eu preciso estar disposto a entender que eu posso estar errado. Então, o mundo do jurídico tem essa certa prepotência, né, de que nós sabemos tudo. Nós temos que ter a percepção de que eu possa, dentro dos meus estudos, perceber que existem outras coisas além do meu pré-conhecimento. Então, eu preciso estar aberto à inovação, aberto a novas possibilidades, porque a sociedade, de novo, ela desafia e ela inova. Então, conhecimento ela é da vida da realidade, é um conhecimento do que é real. Eu preciso saber o que eu vou constituir ali como justiça, certo? E aí, a interpretação do direito, ela tem... nós temos um item lá no texto, acompanhe, tá, pessoal? Então, agora eu vou para alguns pontos, assim. Então, a noção geral. Como todo objeto cultural, o direito encerra significados, então, interpretar o direito representa revelar o seu sentido e alcance. Temos assim, então, revelar o seu sentido. Então, a lei que concede férias anuais ao trabalhador tem o significado e finalidade de quê? De proteger, beneficiar a saúde física e mental, diminuir acidentes de trabalho e dar uma qualidade de relação social àquele trabalhador. Ela tem uma função social, né? E tanto é que os países mais desenvolvidos prezam muito por tempos de descanso, férias e essas questões de direito trabalhista, porque aumenta a produtividade, existe menos acidente de trabalho, a qualidade de vida aumenta e toda a sociedade acaba evoluindo de uma maneira muito mais eficiente. Não é à toa que se tem a proposta de proteger férias e tempos de descanso, por exemplo. Existe uma função social ao qual fundamenta essa proposta legal. Entendendo isso, eu consigo entender por que ela deve ser defendida e quais são os seus limites, qual é a proposta disso. Então, fixar o alcance dessas normas jurídicas, né, significa então delimitar o campo da sua incidência, saber até onde vai, até onde não vai. Então, essa interpretação ela precisa ser muito consciente para que eu possa saber o que tem de fundo naquela lei e o que ela pretende assegurar. Lembra que a nossa Constituição ela é asseguradora, né? Ela garante direitos básicos. Ela não busca privilégios, ela busca garantias básicas e a partir daí ela coloca os limites, certo? Então, interpretar o direito é revelar o sentido e alcance dessas expressões, né? Fixar um sentido de uma norma jurídica, descobrir então a sua finalidade e pôr a descoberto os valores que estão consagrados pelo legislador usando toda essa base.
Então, precisa conhecer o que se propõe essa lei, o que ela protege realmente. Ela nunca é só o que está escrito na lei. Ela tem uma base que diz muito mais. A norma é muito maior do que a lei, né? Como se a norma é a alma e a lei é o corpo, né? Então, fixar o alcance é demarcar um campo de incidência da norma jurídica, é conhecer, então, sobre os fatos e as questões sociais que circunscreveram essa norma jurídica e como ela afeta a vida das pessoas na sua aplicação, né? Então, a essência do direito é a realização prática. Tem uma citação, né, do Iren lá no nosso texto. Olhem lá com calma. Então, ainda se pode dizer que a interpretação do direito, né, em vez de interpretação da lei, porque na verdade nós interpretamos o direito das pessoas a algo, não é simplesmente a interpretação da lei, nós interpretamos aquilo que a pessoa tem como direito subjetivo, aquilo que ela tem vontade de pedir, aquilo que ela pode pedir para si e coloca todo o ordenamento jurídico em marcha para que ele possa ter aquele direito ou não, certo? E aí, pessoal, apesar de ter sido rápido hoje a nossa aula, percebam que tem uma profundidade muito grande dessa interpretação jurídica. Tá? Nós passaremos agora em seguida, na próxima aula, a questão das escolas interpretativas. Mas lembrem-se que a interpretação ela não é algo suave, ela é algo sério, algo que se deve fazer com muito afinco, com muito estudo, para que não caímos, né, acabamos nos entregando a um senso comum. A nossa ciência tem parâmetros interpretativos muito bons e muito interessantes. Então, falar sobre uma questão legal, da área que for, eu preciso saber o que sustenta aquela proposta legal, o que ela vem a proteger realmente e por que existe. Eu usei o exemplo aqui da proposta das propostas de garantia de direitos de trabalho, porque é algo muito comum. A grande maioria de nós temos vínculos de trabalho com algo em algum momento da nossa vida, ou sempre, e percebemos que é comprovado, isso é muito comprovado, é muito observável ao redor do mundo, principalmente nos países que estão mais solidificados democraticamente do que nós e têm economias mais fortes, aonde as questões de garantias de trabalho, principalmente de descanso, são muito protegidas. Então percebam isso que acontece na Itália, acontece na Alemanha, acontece na Dinamarca, acontece na Suécia, acontece no Reino Unido. Então essas questões de trabalho elas são protegidas porque diminui o problema social de que essa pessoa pode não ver sua família, não ver seus filhos, né? Acontece muito acidente de trabalho justamente por essa questão psicológica e a produtividade acaba caindo, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ainda aquele ditado de que faz que é digno, o trabalho é digno, e claro que é. Mas será que é digno uma pessoa que sai às 5 da manhã para trabalhar e chega às 11 horas da noite em casa por questões de trabalho, questões de jornada de trabalho? Quando sai, seus filhos estão dormindo. Quando chega, os seus filhos já estão dormindo. E é digno? Isso não é digno. Para ganhar o quê? Para ganhar um salário mínimo? Às vezes, agora com essa possibilidade também de ganhar menos com o salário mínimo. Então, as questões de dignidade estão sempre ligadas a essa base constitucional. Então, isso se tenta proteger. Então, entender o que essa lei vem a fazer nos dá força e nos dá musculatura intelectual para poder debater uma questão jurídica. Eu quero que vocês também prestem atenção nos exercícios que temos lá no portal e nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau!